Fala, minha família linda, fala futuro conquistado, família maravilhosa aqui do Exatas pra Gabaritar. Estamos aqui com o nosso projeto maravilhoso, esse projeto que vem ajudando a muita gente. O projeto Maratonando. E a gente vai maratonar hoje. Que banca? É a IBFC, professor? Não, é a IBFCzinha. Aqui a gente não tem respeito pela banca, a gente chama a banca no diminutivo. Qual é o nosso lema aqui? Destruir todas as questões com requintes de crueldade. Matemática, raciocínio lógico, estatística, isso vai ficar facinho, facinho, molinho, molinho, como diz um amigo meu. Então, galera, preparem os cintos, porque dentro das questões a gente puxa a teoria esquematizada e você consegue pegar qualquer questão e resolver sem dificuldade, tá? O tópico de hoje é a parte de análise combinatória, tá? Um tópico que muita gente tem dificuldade. E dentro do nosso curso a gente aborda isso aí de uma forma simples e descontraída, ó. Tá aí o cara, ó, só maratonando método Sorman, o método que vai destruir todas as questões com requintes de crueldade. Então, galera, tá aí uma questãozinha pra gente começar. Questãozinha 2022, oficial legislativo, Câmara de Franca, São Paulo. Para que Patrícia possa se cadastrar num sistema de controle de pessoal informatizado, é necessário que ela crie uma senha com exatamente 3 números. Se somente os algarismos 1, 2, 4, 6 ou 7 podem ser utilizados na senha e nenhum pode ser repetido, o total de senhas possíveis que Patrícia pode criar é igual a... Vamos lá. Meus amores, primeira coisa que você tem que entender dentro da análise combinatória é o seguinte. Essas questões onde o texto traz as pistas textuais, quantas são as possibilidades, de quantas maneiras possíveis, quantos são os casos possíveis, o número de maneiras. Já fica com a anteninha ligada que ele está dizendo, ó, bebê, aí é uma questãozinha de análise combinatória. Uma coisa que você tem que entender na análise combinatória é o seguinte, ó. Quando é que eu somo as possibilidades e quando é que eu multiplico as possibilidades? Galera, ó, soma. A soma ela está associada ao conectivo ou. O ou na matemática significa soma. Como assim, professor? Sempre você vai somar na análise combinatória quando você fizer apenas uma escolha. Apenas uma única escolha. E o que é que significa fazer apenas uma única escolha? Ou uma ou outra. Tranquilo? Beleza? Joia? Apenas um significa ou um ou outro. Toda vez que você pega um tipo de questão que você vai fazer apenas uma única escolha, você soma as possibilidades. Agora, e quando é que você multiplica? Multiplica. O conectivo e na matemática, ó, está associado à multiplicação. Quando é que eu vou multiplicar dentro da análise combinatória? Quando eu fizer mais de uma escolha. Ah, eu quero escolher isso e aquilo. Você vai multiplicar as possibilidades. Então, primeira coisa que a gente tem que entender na análise combinatória é quando é que eu somo as possibilidades, quando é que eu multiplico. Eu somo quando eu faço apenas uma única escolha.
ou uma ou outra. O ou é soma. Eu multiplico quando eu faço mais de uma escolha. Eu quero isso, eu quero aquilo. Primeira coisa. Gente, e o que é que a galera tem dificuldade? Por isso que eu coloquei aqui 3 questões para que a gente diferencie. Quando é que um problema é de arranjo, permutação ou combinação? Toda vez que você pega um problema de análise combinatória, você vai fazer essa pergunta, ó. A ordem dos elementos importa? Se a resposta for aham, arranjo, tá? A gente vai ver que também lá em permutação a ordem importa, só que em arranjo a ordem importa, só que eu não utilizo todos os elementos. Então vamos lá. Ó, quando você pega um probleminha com senha, a ordem importa? Claro que a ordem importa. Se você vai formar a senha 246, trocou automaticamente de posição, ó, esses 2 algarismos, o que é que vai acontecer? Eu vou criar uma nova senha, então a ordem importa. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá. Só que todo problema de arranjo tem uma fórmula, mas não há necessidade de você memorizar a fórmula. Ó. Todo probleminha que a ordem for importante, que for um probleminha dessa estrutura aqui, basta você multiplicar os resultados. E claro, gente, que você vai multiplicar porque você vai formar senhas com 3 números. Era melhor ele dizer com 3 algarismos, tá? Ficaria mais correto. Você vai escolher o primeiro algarismo e o segundo e o terceiro. Então, eu sempre vou multiplicar as possibilidades. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu posso começar com qualquer um dos 5. Ou pode ser aí o 1, ou o 2, ou o 4, ou o 6, ou o 7. Só que lembre, ele disse que não pode repetir. Então, quando eu for preencher aqui, eu não tenho mais 5. Porque o que vai entrar aqui tem que ser diferente do que entrou aqui. Cai para 4 possibilidades. Se na questão ele não falasse isso, poderia repetir. Também seriam 5. Beleza? E quando eu venho agora para cá, ó, eu não tenho mais 4 possibilidades. Lembre, das 5 possibilidades, ó, já entrou um cara na primeira posição e um cara na segunda, que eu não posso repetir aqui. Então aqui eu tenho quantas possibilidades? 3. Então vai ficar quem, amores? 5 vezes 4 vezes 3 dá quanto? 60. Eu posso formar ao todo, ó, 60 senhas. Se a questão não falasse isso aqui, é porque eu poderia repetir. Então aqui seria 5, 5 e 5. Tranquilo? Então aqui é um problema de arranjo. A ordem dos elementos é importante. E não participam todos os elementos. Beleza? Vamos para a segunda? Meus amores, a questão aí de número 2, uma questãozinha da IBFC, ó. De acordo com a palavra bateria, a quantidade de possíveis anagramas, palavras com ou sem sentido, dessa palavra corresponde a... Galera, isso cai mais do que Neymar, ó. Total de anagramas. O que são anagramas? São palavras que eu formo trocando as letras de posição, permutando as letras. E essas palavras formadas podem ou não ter significado. Então, por exemplo, ó, com a palavra amor, eu posso formar a palavra Roma, eu posso formar a palavra ramo, eu posso formar a palavra
armo. Tá aí. E o que é que eu estou fazendo para obter os anagramas? Trocando as letras de posição. Só que cuidado, aqui as letras, elas são diferentes. Quando eu permuto, quando eu troco, né, de posição elementos distintos, nós temos a chamada permutação simples. O que é uma permutação simples? É quando eu troco de posição, quando eu mudo de posição, elementos distintos. A palavra amor não tem letras repetidas. Então, para que eu obtenha todos os anagramas da palavra amor, é só sair trocando as 4 letras de posição. Isso aqui a gente diz, amores, ó, que é uma permutação de 4. E, gente, sabe o que é permutação simples? É calcular o fatorial disso, ó. Isso é 4 fatorial. Ô tio, o que é fatorial? Contagem regressiva de ano novo. 4 fatorial. 4, 3, 2, 1. Multiplica tudo. Ou seja, 24 anagramas. Por exemplo, com a palavra Sormani, quantos anagramas? A palavra Sormani tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 letras e 7 letras distintas. Se eu quiser calcular o total de anagramas, é só fazer permutação de 7, que é quem? 7 fatorial. Professor, e quem é 7 fatorial? Contagem regressiva de ano novo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Multiplica tudo. Se você fizer esse produto, ó, você vai formar ao todo 5.040 anagramas. Só lembrando, dentro dessas 5.040 está a própria palavra, porque toda palavra é anagrama dela mesma. Então, às vezes, o que é que a IBFC faz? Quantos são os anagramas da palavra Sormani diferente da original? Então, por exemplo, não seria 5.040, seria 5.039, porque no meio dessas 5.040 está a própria palavra Sormani. Então, se não tem repetição de elementos, permutação simples. Só que, meus amores, cuidado, ó, bateria, ele quer o total de anagramas. Amores, se eu trocar esse A com esse A de posição, não vai alterar. É por isso que você tem que descontar. Aqui já seria uma permutação com repetição. Professor, por que permutação com repetição? Porque tem ao menos um elemento que se repete. Então, professor, eu vou ter que saber outra fórmula? Não. Você vem para a dica, ó. Permutação com repetição rima com divisão. Você vai fazer o seguinte, vai olhar como se todas as letras fossem distintas. Eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se as 7 fossem diferentes, seria permutação de 7, que é 7 fatorial. Então, ó, 7 fatorial aqui em cima. Se essas 7 letras fossem distintas, o resultado seria 5.040. Só que se tem repetição, eu tenho que jogar aqui embaixo, ó. O A, ele tá aparecendo quantas vezes? 2. Professor, e se tivesse outra letra, repetindo 3 vezes? Vezes 3 fatorial. Então, se tiver repetição, é só você descontar embaixo. Acabou. Amores, esse 7 fatorial, a gente já calculou, ó. 5.040. Quem é 2 fatorial? 2. 1. Sempre fatorial, você vai reduzindo até chegar na unidade. Feliz ano novo, né? 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Só que lá é Feliz Ano Novo, aqui é o quê? Multiplica tudo. Beleza? Então, ó, 5.040 dividido por 2, isso vai dar quanto, amores? 2.520, ó, letra C de concursado. Galera, ó os 5.040 aí. O ser mal querendo invadir o seu pensamento e você esquecer de dividir pelo fatorial das repetições. Tranquilo? Beleza? Vamos para a terceira e última. Então, todo probleminha que falar em anagramas, organizar pessoas numa fila, trocar de posição, permutação. Meus amores, a questão de número 3. 2022 da banquinha, a gente não chama de IBFC não, é IBFCzinha. Um professor quer formar grupos com seus 20 alunos para apresentar um trabalho de tal forma que cada grupo tem exatamente 2 alunos. Nessas circunstâncias, o total de grupos distintos que poderiam ser formados é... Meus amores, veja. Primeira coisa quando você pega um problema de análise combinatória é verificar se a ordem importa ou não. Veja. Aqui em permutação, a ordem importa, gente. Porque, ó, quando você vai trocando aqui, por exemplo, as letras de posição, você está formando palavras diferentes. A ordem importa. No arranjo também a ordem importa. Qual é a única diferença? É que, perceba, aqui no arranjo, ó, eu tenho quantos números aqui? Dentro dessa questão que a gente pegou, a gente tinha 5, só que só escolhia 3. Sempre nos problemas de arranjo, a ordem importa, só que não participa todos os elementos. Aqui, quando a gente fala em permutação, a ordem importa, só que participa todo mundo. Essa é a diferença. Todo probleminha de permutação é um caso particular do arranjo. Por quê? Porque a ordem importa. Só que em arranjo, eu não escolho todos os elementos. No problema lá da senha, eu tinha 5 algarismos, mas eu queria escolher 3 para formar senhas. Aqui, se eu tiver 5, participo os 5. Se eu tiver 7, participo os 7. Em permutação, a ordem importa, igualmente ao arranjo, só que aqui, na permutação, entra todo mundo. Perceba que a gente está fazendo aqui a teoria esquematizada dentro das questões. Imagine o curso completo. Então, vamos lá. Só que existe um tipo de problema que a ordem não importa. A ordem importa, não. É um probleminha de combinação. Sempre os probleminhas de combinação, a ordem não importa. Por exemplo, veja, em probleminhas de jogos de Mega Sena, a ordem não importa. Tem que sair lá os 6 números, independentemente da ordem. Imagine se na Mega Sena você tivesse que acertar os 6 e ainda a ordem que os 6 saíram. Para ganhar, meu amigo, ia ser difícil. Probleminha, por exemplo, envolvendo apertos de mão. Ele diz assim, tem 10 pessoas. Cada pessoa aperta a mão do outro uma única vez. Quantos apertos de mãos foram dados ao todo? Eu apertar, meu amor, a sua mão, é a mesma coisa de você apertar a minha mão. É um aperto de mão só. Esses probleminhas que a gente vai escolher pessoas para desempenhar funções iguais, a ordem não importa. Ah, eu quero formar uma banda de forró e quero escolher 3 dançarinos. Se esses dançarinos eles desempenham a mesma função, a ordem não importa, é combinação.
Agora, se eu dissesse, olha, um dançarino vai ficar responsável para acordar, o outro dançarino vai ficar responsável por coreografia, a ordem agora importa quando eu for escolher os elementos. Uma coisa é Pedinho sendo coreógrafo e João que acorda. Se eu trocar de posição as funções, obviamente vai mudar. Então, quando eu tenho esses problemas que os caras desempenham funções iguais, que a ordem não importa, é combinação. Agora, para os caras desempenharem funções distintas, a ordem importa. Por exemplo, probleminhas que vai oferecer premiações iguais. A ordem não importa, combinação. Premiações diferentes. Você tem lá João, Pedro e Maria. Eita, João ganhou o carro, Pedro a bike e Maria ganhou um telefone. Não, 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 não. A bike ficou com esse, o carro ficou com esse e o telefone com Maria. Gente, isso aqui não é a mesma coisa. João aqui ficou com o carro e esse carinha ficou com a bike. Aqui esse ficou com a bike e esse ficou com o carro. Não é a mesma coisa. Se as premiações são diferentes. Agora, se as premiações fossem as mesmas, os três vão ganhar o carro. Então, se o carro for o mesmo, independentemente, a ordem aí não importa. Então, essa coisa de funções iguais, combinação. Essas questões que falam em grupos, equipes, e não diferencia os cargos, é tudo combinação. Gente, você vai escolher grupos, tá? Você vai escolher pessoas para fazer parte do grupo. Subentende-se ali que todo mundo tem a mesma o quê? Função. Então a ordem não importa. Então você vai fazer uma combinação de 20 pessoas e das 20 escolhe 2. É isso que ele quer. Tranquilo? Porque cada grupo tem que ter exatamente 2 alunos. Gente, existe uma fórmula que é essa, ó. Que eu digo assim, ó. Não peide na pia. Não peide na pia. No curso eu mostro com fórmula e sem fórmula, tá? Eu vou ensinar aqui uma dica, método Sorman, ó, sem fórmula. Então vamos lá. Você faz assim, ó. Toda vez que for combinação, você passa um tracinho. E vai olhar aqui para o menor valor, ó. O menor valor é 2. Então você vai colocar assim, ó. 2 quadrados em cima e 2 quadrados embaixo. Sempre multiplicando. Eu vou olhar aqui o menor, 2. Vou jogar primeiro esse cara aí, sempre reduzindo uma unidade, ó. A partir dele, 20, tiro uma unidade, 19. E embaixo vou jogar esse. A partir do 2, 2 e aqui 1. Então vai ficar quem aqui, gente, ó? 20 vezes 19 dá 380, ó. 2 vezes 1, 2. 380 por 2 dá quanto? 190, ó. 190, letra A de aprovação. Professor, e se fosse isso aqui? Vamos lá. Se aparecesse isso aqui, ó. Combinação de 7, 3 a 3. Se aparecesse isso, o que a gente faria? Quem é o menor aqui? 3. Então, ó, 3 quadradozinhos em cima, 3 quadradozinhos embaixo. Sempre multiplicando. Em cima eu reduzo, ó, esse cara aqui que vem primeiro. A partir dele, ó, 7, 6, 5. E aqui embaixo reduz esse cara a partir do 3. Sempre tirando uma unidade, né? 3, 2, 1. Gente, se quiser simplifica, ó. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Chapa com 6. Sobrou 7 vezes 5. Se eu chegasse aqui e dissesse bem assim, eu tenho 7 pessoas. E no final do ano, eu vou premiar 3 pessoas. 3 pessoas. E qual vai ser a premiação? A premiação
serão 3 motos iguais. A ordem não importa. Eu vou combinar 7 pessoas 3 a 3, ó. Eu poderia distribuir esse prêmio de 35 maneiras diferentes. Tranquilo? Então, quando é um probleminha de arranjo, é só multiplicar as possibilidades. Se é combinação, lembre que tem um tracinho de divisão. Meus amores, tá aí. O que é que eu quero? Segue lá o nosso Instagram, fica por dentro das novidades, das lives que a gente faz aqui, desse projeto aí maratonando maravilhoso. Várias e várias playlists aí, de várias bancas, tá? Segue, tá, o nosso canal, indica pra galera, comenta o vídeo, diz o que achou, pessoa, não gostei, pessoa, foi massa. Comenta, gente, para que a gente continue assim empolgado, levando tudo isso aqui para vocês, conteúdo de muita qualidade, de muito respeito, tá? E aqui a gente tem resultados. Tá aí, galera. Muito obrigado. Um beijão no coração. Fé em Deus. Faz a sua parte, porque vai dar certo. Pensa no salário, na estabilidade, no empréstimo consignado. Valeu, galera. Fui. Valeu, família.